Bom, gente, um comentário bem rapidinho sobre a atividade. Na verdade, esse é da semana 3 e 4. Elas são juntas, não vão ter atividades separadas. Então é o seguinte, o que nós temos aqui é a biography, né? É o texto de biografia do John Lennon, né? A gente já vinha falando dele por conta da música que apareceu em outra atividade. É uma pessoa muito conhecida também, né? Que era dos Beatles. Enfim, então nós temos aqui uma biografia dele. Eu quis fazer esse vídeo rapidinho, mais para comentar a questão do uso dos verbos que aparecem numa biografia, da estrutura mesmo do texto. Então, o que eu queria era lembrar vocês dos verbos no passado. Então, eu vou marcando eles aqui para a gente ir observando. Aqui coisa ou injum, não tem problema não. Então, nós temos aqui. Bom, acho que eu marquei todos, que eu fiz rapidinho aí. Então, nós temos aí, uma biografia, ela vai contar a vida de alguém. Então, a gente já imagina que os verbos vão estar no passado por isso, porque são coisas que aconteceram. A pessoa nasceu, a pessoa morreu, a pessoa foi assassinada, então ali tem as coisas que aconteceram, né? Na vida dela no passado. Então, é uma coisa importante da gente perceber aqui, esses verbos no passado, até porque quando a gente está interpretando um texto, né, independente de ser uma biografia ou qualquer outra, analisar os tempos verbais ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo. Está te perguntando, isso aconteceu ou isso ainda vai acontecer? Vamos supor que tem essa alternativa lá. Então, se você reconhece o que é um verbo no passado, isso te ajuda. Então, aqui nós temos, né, o to be no passado, que é o was, que aparece ali. John Lennon was born. Então, o John Lennon, ele nasceu, né? O was born é composto ali. E de novo lá embaixo, he was born, né? Acho que não tem nenhum outro. Tem aqui, ó. O was aqui, que eu tinha esquecido. Então, he was an English singer. Ele foi um cantor inglês. Então, ali também o was, né? Que é o verbo to be. Lembrando que se a gente estivesse falando de duas pessoas, seria were. Porque o plural é were. Para you também é were. Então, o verbo to be, ele é diferente. Depois, nós temos vários verbos aí no passado regular. Ou seja, verbos com ed no final. Died, gained, disbanded, continued, killed. Então, são verbos regulares porque todos eles receberam um ed no final para formar o passado. Se fosse um verbo irregular, poderia ser de N formas diferentes. Esse texto aí não tem nenhum, por pura coincidência, mas poderia aparecer um verbo no passado. Por exemplo, he felt alone. Ele se sentiu sozinho, né? Que é o verbo feel, que o passado é felt. Então, poderia ser uma opção, né? Que apareceria aí de verbo irregular. Bom, então é isso que eu queria falar com vocês da biografia. Outra questão aí pra gente observar, né, da biografia. A presença de expressões também que indicam tempo. Então, nós temos aí on October 1940, on 8 December 1980, então, in 1970. Então, nós temos aí também as marcas de data, né, muito precisas, que também aparecem em biografia, né, as datas exatas. Em biografia, o mais comum é que apareça datas exatas, porque se eu tô contando a história de alguém, eu sei quando aconteceram os fatos na vida dessa pessoa, né. Então, só algumas palavrinhas, né, was born, nasceu, died, morreu, after, que vai aparecer depois, aqui, ó, after the Beatles, que vai aparecer lá no exercício depois, significa depois. Date of birth, que aparece aqui nesse exercício aqui, porque aqui vai pedir para vocês preencherem os dados, né, do John Lennon. Então, tem date of birth, que é a data de nascimento, e date of death, que é a data de morte, de falecimento, né?
Aí o próximo exercício aqui, né, nós temos a questão de entender o sentido do after. Então aí analisa, né, de acordo com o texto, que o que tá dizendo aí? Que depois que os Beatles se separaram, né, o John Lennon continued as a solo artist. Então ele continuou como um artista solo. Então o que isso tá dando ideia? Tá dando um contraste? Tá dando uma oposição? Tá dando uma condição? Ou tá dando uma continuidade de sequência? Não tava falando. Então analisem aí. E aqui, né, o acted in the group, né, como que ele atuava no grupo dos Beatles. Aqui no final tem um videozinho para vocês assistirem, por pura curiosidade. E só uma observação, gente. Essa última página aqui, ela não faz o menor sentido. Parece que ela ficou fora do lugar, que ela era do texto lá atrás. Não tem pergunta, não tá dando para entender o que eles queriam. Quer dizer, lendo aqui, eu suponho que seria o board que estava destacado e você tinha que marcar um sinônimo para board, né? Board é bus. Mas não tem pergunta, eu acho que isso aqui foi um erro de montagem deles, então ignorem essa página.